Ética em jogos educacionais, entre o lúdico e o responsável. Aula como parte da disciplina Produção de Jogos Didáticos. Olá a todos. Sou o avatar virtual do professor Cleverson Agner Ramos, também o administrador nas redes sociais do projeto Professor 2.0. Lá vocês encontram muito conteúdo sobre produção de objetos de aprendizagem. Bem-vindos à nossa aula. Imaginemos que entramos em um laboratório. Não há bancadas com reagentes, mas há mundos inteiros sendo testados. Cada jogo educacional é como um ecossistema em miniatura, onde os códigos são as moléculas, os jogadores são os organismos, e o professor ou designer é o pesquisador que estabelece as condições do experimento. Assim como numa cultura celular, uma pequena variação no meio, uma regra, um estímulo, uma recompensa, altera completamente o comportamento do sistema. Por isso, discutir ética em jogos educacionais é discutir responsabilidade sobre as condições que criamos para a aprendizagem. Quando projetamos um jogo, estamos definindo um ambiente de seleção. A mecânica escolhida estimula certos comportamentos e inibe outros. Se premiamos apenas a velocidade, selecionamos alunos que correm, se valorizamos a colaboração, selecionamos os que compartilham estratégias. É quase como ajustar pressões seletivas em um ecossistema. A ética entra aqui como o estudo das consequências dessas escolhas. Que tipo de espécie de estudante estamos promovendo? Competitivo e individualista, ou cooperativo e reflexivo? Na biologia experimental, aprendemos que o controle de variáveis é essencial. Em um jogo educativo, as variáveis são valores morais, justiça, empatia, respeito à diversidade, integridade científica. O problema é que nem sempre percebemos que estamos manipulando essas variáveis. Quando introduzimos uma narrativa que reforça estereótipos ou criamos uma mecânica que exclui quem tem menor familiaridade com tecnologia, alteramos o equilíbrio ético do sistema, muitas vezes sem perceber. Pensem, por exemplo, numa simulação de ecologia. Os alunos controlam populações de predadores e presas. A princípio, parece neutro, mas se o jogo incentiva a vencer eliminando espécies, estamos ensinando uma visão utilitarista da natureza. Se, ao contrário, o jogo recompensa o equilíbrio sustentável, estamos cultivando uma ética ecocêntrica. O mesmo vale para jogos sobre pesquisa científica. Permitir fraudar dados sem consequência ou não discutir integridade é, pedagogicamente, tão grave quanto liberar contaminantes num rio. Há também a questão do poder do designer, que é análogo ao poder de quem manipula um experimento. O criador do jogo define as regras do mundo. Ele decide o que é possível, o que é proibido, quem tem voz e quem não tem. É uma posição quase demiúrgica. Daí surge o primeiro princípio ético, consciência do próprio poder formativo. Um jogo educativo nunca é neutro, ele modela percepções e hábitos de pensamento. Por isso, quem o cria precisa refletir não apenas sobre eficiência didática, mas sobre os valores que está codificando. Podemos ir além e pensar o jogo como uma forma de evolução cultural guiada. Quando usamos jogos para ensinar biologia, não estamos apenas transmitindo conceitos, estamos moldando maneiras de pensar a ciência. Um jogo sobre genética pode ensinar o mecanismo de herança mendeliana, mas também pode, inadvertidamente, reforçar noções deterministas se não abordar o papel do ambiente ou da epigenética. A ética aqui é epistemológica, trata-se de assegurar que o conhecimento científico transmitido não venha acompanhado de distorções ou simplificações perigosas. No contexto do Profibio, essa discussão é vital. Nós formamos professores que irão multiplicar experiências de ensino. Se incorporamos jogos em nossas práticas sem olhar crítico, corremos o risco de naturalizar práticas antiéticas. Por exemplo, jogos competitivos que expõem desempenho individual podem gerar ansiedade, exclusão ou humilhação. Do ponto de vista pedagógico, isso é como uma mutação deletéria introduzida em um genoma educacional, pode se espalhar rapidamente e causar desequilíbrio populacional. Em contrapartida, jogos que promovem cooperação, pensamento crítico e solidariedade funcionam como genes benéficos de uma cultura científica mais ética. Outro ponto crucial é compreender que o lúdico não é o oposto da seriedade. Assim como em um laboratório de microbiologia o riso não compromete a precisão dos dados, o prazer do jogo não diminui o rigor da aprendizagem. Pelo contrário, o prazer é uma via para o engajamento cognitivo profundo. A ética entra quando equilibramos desafio e segurança, liberdade e responsabilidade. Um jogo ético é aquele que estimula a autonomia do aluno sem deixá-lo desamparado, como um professor que fornece o ambiente, mas permite a experimentação. Façamos uma analogia fisiológica: o sistema endócrino regula o corpo por feedbacks.
O cortisol, por exemplo, é essencial ao estresse adaptativo, mas em excesso torna-se tóxico. O mesmo ocorre com a competição e o estímulo em jogos. Precisamos de um cortisol pedagógico, suficiente para mobilizar, mas não para adoecer. O design ético é, portanto, uma questão de homeostase educacional. Jogos que exageram na recompensa ou punição quebram essa homeostase, tornando a aprendizagem dependente de estímulos externos. Para fechar este primeiro bloco, proponho um olhar sistêmico. A ética em jogos educacionais é uma ecologia complexa, onde tecnologia, pedagogia e valores humanos coexistem. O professor é o mediador, o ecólogo desse ambiente. Sua função não é apenas garantir que o jogo funcione, mas que produza equilíbrio entre diversão e formação moral. Devemos sempre nos perguntar: o que este jogo está ensinando sobre como ser humano, cidadão e cientista? Portanto, quando observarem um jogo educacional, façam como biólogos que analisam um novo habitat. Perguntem-se: quais espécies de comportamento ele estimula? Que nichos cognitivos ele cria? Quais relações de poder emergem? E, sobretudo, como podemos garantir que essa pequena biosfera lúdica contribua para uma ecologia de aprendizagem mais justa e consciente? Quando Huizinga escreveu Homo Ludens, ele propôs algo revolucionário: antes de sermos Homo sapiens, somos Homo Ludens, o ser que joga. Ou seja, o impulso para o jogo não é um luxo da civilização, mas um instinto biológico e cultural. Se olharmos com lentes de biólogos, vemos que o jogo é um comportamento adaptativo. Em filhotes de mamíferos, o brincar serve para treinar fuga, caça e socialização. É uma estratégia de sobrevivência. Agora, levemos isso para o campo da educação. O jogo educativo é uma extensão consciente desse mesmo mecanismo. Ele cria um ambiente seguro de experimentação, como se fosse uma zona de amortecimento evolutivo onde o erro não implica a morte, mas aprendizado. Imaginem uma colônia de bactérias crescendo em diferentes meios de cultura. Cada meio representa um tipo de ambiente de jogo, um mais competitivo, outro mais colaborativo, um terceiro mais caótico. O que o Huizinga nos convida a perceber é que, dentro de cada placa, os indivíduos se comportam conforme as regras daquele espaço, porque o jogo cria uma realidade à parte, um microcosmo simbólico com suas próprias leis. No momento em que introduzimos tecnologia digital nesse processo, algo muda profundamente. O ludus deixa de ser passageiro e se torna persistente. As simulações, as plataformas gamificadas e os mundos virtuais permanecem ligados 24 horas, registram dados, geram métricas, recompensam e punem. Ou seja, o jogo se torna um ambiente ecológico permanente. E quando um ambiente se torna permanente, ele seleciona traços. Se o jogo valoriza competição, os participantes adaptam-se competindo. Se valoriza empatia e cooperação, esses comportamentos florescem. Essa é uma seleção cultural mediada por tecnologia. Por isso, Huizinga dizia que o jogo é autotélico, tem fim em si mesmo. Mas quando o trazemos para a escola, ele ganha outra camada, torna-se heterotélico, isto é, serve a um propósito educativo. É aqui que surge o dilema ético: até que ponto podemos instrumentalizar o jogo sem destruir sua essência lúdica? É como em fisiologia: pensem no prazer que sentimos ao comer. É uma resposta natural, que garante a sobrevivência. Quando artificializamos esse prazer com aditivos e ultraprocessados, quebramos a autorregulação e criamos dependência. O mesmo ocorre com o jogo: se o transformamos apenas em ferramenta de controle, ele perde sua função de desenvolvimento autêntico e vira condicionamento. Um exemplo: muitos aplicativos de aprendizagem usam pontuação, níveis e recompensas contínuas. No início, isso motiva. Mas com o tempo, o aluno passa a jogar não pela curiosidade, e sim para evitar perder pontos, um reflexo pavloviano, não cognitivo. Biologicamente, isso é como uma resposta de estresse crônica: o sistema dopaminérgico entra em loop, e a motivação intrínseca diminui. Ética, aqui, significa reconhecer o limite entre engajamento saudável e manipulação. Huizinga também afirmava que o jogo cria uma zona mágica, um círculo onde a vida real é suspensa. Dentro dele, podemos explorar, experimentar, testar hipóteses. É o mesmo princípio que usamos em laboratórios de biologia: controlamos variáveis para observar fenômenos. O problema surge quando esquecemos de fechar o círculo. Se o aluno vive constantemente em ambientes gamificados, sem distinção entre jogo e realidade, ele perde a capacidade de transferir o aprendizado para o mundo real. É como um peixe que nunca deixa o aquário, sobrevive, mas não se adapta ao rio.
Portanto, a mediação ética é garantir que o jogo seja ponte, não prisão, que ele ensine a pensar criticamente, não apenas a reagir. Há também a dimensão simbólica. Jogos são narrativas condensadas. Mesmo quando parecem neutros, carregam valores: o herói, o inimigo, a recompensa. Em biologia, quando construímos modelos, sabemos que todo modelo é uma simplificação, ele ilumina certos aspectos e obscurece outros. Um jogo é um modelo de comportamento. Se escolhemos representar a natureza apenas como competição, ignoramos simbiose, mutualismo, comensalismo, formas riquíssimas de interação. Assim, o design do jogo transmite uma ecologia moral. Perguntem-se: meu jogo estimula mutualismo ou parasitismo social? Favorece a adaptação cooperativa ou o isolamento competitivo? Podemos ver exemplos concretos. Um jogo de ecologia que premia a manutenção da biodiversidade cria empatia ecológica. Outro que premia a destruição do ambiente para aumentar pontuação ensina o oposto. Um simulador genético que aborda apenas genes dominantes e recessivos reforça determinismo biológico, um que inclui ambiente e epigenética ensina complexidade. Essas escolhas parecem técnicas, mas são morais, porque moldam visões de mundo. Do ponto de vista educacional, o professor que usa jogos precisa agir como um etólogo, observar comportamentos emergentes. Assim como etólogos estudam brincadeiras de primatas para entender hierarquias e cooperação, devemos observar nossos alunos jogando para compreender quais valores estão internalizando. Depois, é preciso descongelar o jogo, fazer o debriefing. Esse momento de reflexão é o equivalente à análise pós-experimento, é quando transformamos dados brutos em conhecimento. Sem ele, o jogo fica apenas no campo do entretenimento. Há uma beleza filosófica nesse pensamento: o jogo é a metáfora perfeita da vida. Vivemos em sistemas de regras, com liberdade relativa e incerteza constante. Aprender a jogar eticamente é aprender a viver eticamente. Assim como em ecossistemas naturais, a harmonia surge quando há equilíbrio entre competição e cooperação, entre exploração e cuidado. O jogo educativo é um microcosmo dessa dinâmica, e o professor é o ecólogo que regula esse equilíbrio. Nosso papel no Profibio é formar esse tipo de ecólogo moral, capaz de projetar ambientes de aprendizagem que sejam férteis como florestas diversas, não monótonos como monoculturas cognitivas. Em resumo, o Izinga nos ensina que jogar é um ato biocultural, é biológico porque nasce do corpo, e cultural porque produz significado. O desafio contemporâneo é usar o jogo digital sem mutilar esse duplo caráter. O jogo deve continuar sendo espaço de liberdade simbólica, mas agora mediado por responsabilidade pedagógica. No fundo, ética em jogos educacionais é isso: entender que brincar é um gesto humano, e que toda vez que transformamos o brincar em ensino, estamos mexendo nas bases da nossa própria humanidade. Quando pensamos em ética na educação, precisamos começar lembrando que ensinar não é apenas transmitir conteúdos, mas formar sujeitos. Cada decisão que tomamos em sala, cada metodologia que escolhemos, cada palavra que usamos, tudo isso carrega uma escolha moral. Em biologia, lidamos com ética de forma muito concreta, no uso de animais, no respeito aos dados, na autoria das ideias. Mas, na educação, a ética aparece de modo mais sutil, ela se revela nas relações entre professor e aluno, nas hierarquias de saber, nas exclusões que nem sempre percebemos. A ética, desde Aristóteles, não é uma lista de regras, e sim uma forma de sabedoria prática. Aristóteles chamava essa sabedoria de phronesis, na prudência. Ser ético é saber deliberar corretamente sobre o que deve ser feito diante de situações concretas. Pensem na phronesis como o sistema nervoso da moralidade, ela é a rede que integra percepção, emoção e razão para gerar uma resposta adaptativa. Assim como um organismo ajusta sua resposta fisiológica a mudanças do ambiente, o educador ético ajusta suas ações às necessidades humanas e cognitivas dos seus estudantes. Agora, a ética na prática educativa é ainda mais complexa, porque ela acontece num campo de tensão, entre o ideal e o possível, entre a objetividade da razão e a subjetividade dos valores. Não existe um código genético moral que determine o certo e o errado para todas as situações, há mutações, há variações, há contextos. E é nesse contexto que o jogo educacional entra como um excelente terreno de observação e intervenção ética. O jogo é um microambiente onde podemos observar como os valores emergem em ação, quem ajuda, quem trapaceia, quem coopera, quem exclui. É uma espécie de modelo experimental da moralidade. Na biologia experimental, aprendemos que a observação de sistemas dinâmicos exige sensibilidade e ética.
Se interferirmos demais, destruímos o fenômeno. Se observarmos sem empatia, perdemos a compreensão. O mesmo se aplica ao educador que utiliza jogos. Não basta projetar regras, é preciso observar como os alunos se movem dentro delas, que emoções despertam, que padrões de comportamento aparecem. Assim, a ética se torna tanto conteúdo quanto método. Há também uma dimensão política nessa reflexão. A educação é, inevitavelmente, uma prática moral porque ela seleciona quais conhecimentos e valores são considerados legítimos. Quando usamos jogos, essa seleção se duplica, aos conteúdos curriculares explícitos e aos valores implícitos nas mecânicas. Por exemplo, se um jogo premia apenas quem termina primeiro, estamos ensinando que velocidade é mais importante que reflexão. Se um jogo permite cooperação, ensinamos que conhecimento é fruto de diálogo. Isso é o que chamamos de currículo oculto, e ele é tão formativo quanto o explícito. Podemos pensar nisso como na ecologia de populações. Em um ecossistema, há espécies dominantes e espécies subordinadas. As dominantes não necessariamente são as mais numerosas, mas as que controlam os fluxos de energia e informação. No ecossistema moral da sala de aula, certos valores também se tornam dominantes. O papel do professor ético é evitar que valores tóxicos, como competição desmedida, individualismo ou desrespeito, dominem o ambiente. É promover uma sucessão ecológica que leve o sistema para o equilíbrio, onde diversidade e cooperação floresçam. A ética como fundamento da ação educativa também exige reconhecer que não há neutralidade na ciência ou na tecnologia. O que o Huizinga dizia sobre o jogo, que ele não é neutro, aplica-se ao ensino. Toda escolha de ferramenta pedagógica é também uma escolha de mundo. Se escolho um jogo que reforça a lógica de recompensa extrínseca, estou dizendo aos alunos que o valor da aprendizagem está no prêmio, e não no processo. É como se ensinássemos evolução sem mencionar seleção natural, o essencial fica de fora. Ética, portanto, é devolver o sentido à aprendizagem. Na biologia, sabemos que o comportamento animal envolve um equilíbrio entre instinto e aprendizado. Os etólogos chamam isso de aprendizado social. Filhotes observam adultos e imitam comportamentos vantajosos. A educação humana é a forma mais complexa desse processo. Mas há um perigo: o aprendizado ético não se dá apenas pelo discurso, e sim pela observação das condutas. O aluno observa como o professor lida com erros, com conflitos, com diversidade, e aprende ética a partir disso. Quando usamos jogos, criamos uma lupa sobre esse processo, tudo fica amplificado, visível, emocional. E é aí que precisamos ser coerentes. Se pregamos empatia, o jogo deve expressar empatia em suas regras. Se falamos de integridade científica, o jogo deve valorizar a honestidade de processo, não só o resultado. A ética também nos obriga a lidar com o erro de forma produtiva. No jogo, errar faz parte do aprendizado. Esse é um dos motivos pelos quais o jogo é pedagogicamente tão potente. Ele permite experimentar, falhar, corrigir e tentar de novo sem punição irreversível. Em termos neurobiológicos, é um ambiente que reduz o medo e potencializa a plasticidade sináptica. O cérebro aprende melhor quando sente segurança. Isso é ética em ação: criar ambientes onde o erro é aceito como etapa do aprendizado. O contrário disso é a pedagogia do medo, que gera paralisia cognitiva. Podemos associar isso à homeostase. Um sistema biológico saudável mantém equilíbrio dinâmico entre estímulos e respostas. A ética é a homeostase da vida social e educativa. Quando há muito controle, o sistema entra em rigidez; quando há anomia, colapsa. A função do professor é regular esse equilíbrio, garantindo que a liberdade e a estrutura coexistam, que o jogo seja livre o bastante para ser criativo e regulado o bastante para ser formativo. Por fim, a ética como fundamento da ação educativa é o que transforma o professor em agente moral e não apenas técnico. A técnica é importante em saber construir jogos, dominar ferramentas, programar dinâmicas, mas a técnica sem ética é como uma célula sem núcleo: opera, mas não tem direção. A ética é o núcleo da prática educativa, é o DNA que dá coerência à ação. Sem ela, a pedagogia vira puro automatismo. Então, o convite deste slide é à prudência e à consciência. Que cada um de nós, ao planejar uma atividade, se pergunte: o que estou realmente ensinando aqui? Que valores estão sendo reforçados? Estou promovendo autonomia ou dependência? Cooperação ou isolamento? E, como cientistas, aprendamos a olhar o campo moral da educação como olhamos um ecossistema vivo, com complexidade, interdependência e respeito pelos equilíbrios sutis que sustentam a vida do pensamento.
Quando falamos de liberdade e estrutura no contexto dos jogos educacionais, estamos, em essência, falando de um dos dilemas mais antigos da pedagogia e também da própria biologia. Na biologia, todo organismo vive entre dois polos: a necessidade de ordem, que garante a sobrevivência, e a capacidade de adaptação, que garante a evolução. No campo da educação, essa tensão se traduz na relação entre o controle que o professor exerce e a autonomia que o aluno precisa desenvolver. O jogo, curiosamente, é uma metáfora perfeita desse equilíbrio. Ele é livre, mas dentro de regras, espontâneo, mas cuidadosamente desenhado. O Huizinga chamava isso de o círculo mágico do jogo, um espaço em que as ações acontecem sob regras temporárias, diferentes da vida real, mas com impacto sobre ela. E é justamente nesse limiar que surge o dilema ético central: quanta liberdade posso dar ao estudante dentro do jogo antes que ele se perca? E quanta estrutura posso impor antes que o jogo deixe de ser jogo? Vamos começar pelo polo da liberdade. Em biologia, sistemas complexos, ecossistemas, populações, organismos, são adaptativos justamente porque têm graus de liberdade. Uma floresta tropical, por exemplo, é um sistema caótico, mas autorregulado. Cada espécie encontra seu nicho e responde a distúrbios de forma resiliente. Já um sistema muito controlado, como uma monocultura, é frágil, qualquer praga o devasta. De modo análogo, ambientes de aprendizagem muito controlados produzem estudantes dependentes, que só funcionam dentro do script. Já ambientes muito livres, sem orientação, produzem dispersão e desorganização. O jogo ético busca a floresta, não a monocultura. Quando levamos um jogo para a sala de aula, precisamos desenhar as regras ecológicas desse ambiente. Elas não são grades, são trilhas. A regra bem feita não aprisiona, ela orienta. Em um jogo educativo, as regras são como o DNA de uma célula, determinam o que é possível, mas permitem expressão diversa. O professor atua como um ambiente que ativa ou silencia genes, ele cria condições para que o potencial se manifeste, sem sufocar a diversidade. Mas há um perigo ético aí. Quando o professor ou o designer controla demais, o jogo vira manipulação. Quando controla de menos, vira caos. Assim como em fisiologia, o equilíbrio vem de retroalimentações, feedbacks que mantêm o sistema em homeostase. É por isso que jogos bem construídos têm mecanismos de feedback contínuo: o jogador vê o resultado de suas ações e ajusta estratégias. Em educação, esse feedback é ético, porque devolve ao aluno a responsabilidade por suas escolhas. Pensem em um exemplo prático. Em um jogo sobre genética, o aluno pode escolher cruzamentos para obter determinado fenótipo. Se o jogo apenas diz certo ou errado, estamos ensinando mecanicamente. Mas se o jogo mostra como o cruzamento afeta a diversidade genética, se estimula o aluno a refletir sobre as consequências da seleção artificial, estamos ensinando biologia e ética ao mesmo tempo. O aluno percebe que manipular a vida tem implicações, e começa a construir prudência científica. Essa é a fronteira entre liberdade e estrutura: deixar o estudante explorar, mas mostrar que toda ação tem consequência. E aqui entra outro ponto crucial: os atos virtuais têm efeitos reais. Parece óbvio, mas é algo que esquecemos. Quando um aluno simula práticas antiéticas dentro de um jogo, por exemplo, fraudar dados de um experimento virtual para obter um resultado melhor, isso não é apenas um clique inofensivo. É um ensaio comportamental. Como em neurociência, sabemos que o cérebro não distingue completamente experiência real de simulada, padrões de ativação semelhantes são reforçados. O que se pratica virtualmente, se consolida como possibilidade mental. Logo, o ambiente de jogo é também um campo de treino moral. Isso é particularmente sensível em contextos educativos porque os jogadores são sujeitos em formação. São jovens adultos ou adolescentes que ainda estão construindo suas referências éticas e profissionais. Em termos biológicos, poderíamos dizer que estão em processo de mielinização moral: os circuitos ainda estão sendo estruturados pela experiência. Se as experiências de jogo reforçam competitividade sem empatia, ou recompensa sem reflexão, essas conexões se solidificam. Ética em jogos, portanto, é também neuroeducação, trata-se de cuidar dos caminhos cognitivos e afetivos que estamos fortalecendo. E não é apenas o aluno sujeito envolvido nesse ecossistema. O jogo educativo é um sistema complexo com múltiplos agentes: designers, programadores, professores, coordenadores, instituições e até financiadores. Todos influenciam a forma como o jogo se manifesta. É como um ecossistema coralino: cada organismo tem um papel, e a quebra de um elo compromete o conjunto.
o designer que insere uma mecânica de punição severa, o professor que usa o jogo de modo competitivo, a instituição que valoriza métricas quantitativas, todos introduzem pressões seletivas que alteram o comportamento dos jogadores. Ética é reconhecer essa teia e atuar conscientemente nela. Outro aspecto fundamental é o da estrutura emocional do jogo. Todo jogo cria um campo afetivo. A excitação, a frustração, o orgulho, a curiosidade, todas essas emoções são instrumentos pedagógicos. Mas, se mal equilibradas, tornam-se armas. Um jogo que frustra demais pode gerar desistência, um jogo que estimula apenas prazer pode gerar dependência. O equilíbrio ético é o mesmo da fisiologia do estresse, precisamos de um nível ótimo de desafio. Pouco estresse gera apatia, excesso, colapso. Na educação, o desafio ético é calibrar o jogo como um sistema hormonal equilibrado, onde a adrenalina do desafio convive com a oxitocina da cooperação. Há ainda uma questão sobre autoridade e autonomia. No laboratório, o pesquisador define protocolos, mas o fenômeno natural tem vida própria, reagirá segundo suas leis. Na sala de aula, o professor define parâmetros, mas o aluno é o fenômeno vivo. O papel ético do educador é resistir à tentação de controle total. Não se trata de soltar o jogo e observar, mas de orientar e depois escutar. Um bom jogo educativo é aquele que surpreende até o próprio professor, revelando caminhos imprevistos de pensamento. A ética entra quando o educador acolhe essas emergências em vez de reprimi-las. Esse ponto nos leva a um tipo de liberdade mais sutil, a liberdade cognitiva. Em muitos jogos, o aluno tem liberdade de movimento, mas não de pensamento, ele apenas segue caminhos predeterminados. Isso é o oposto da autonomia. É como dar a um animal um labirinto cheio de escolhas falsas, que sempre o levam ao mesmo ponto. Um design ético precisa abrir espaço para o verdadeiro pensamento divergente. Em biologia, aprendemos que a inovação evolutiva surge de mutações inesperadas. No ensino, o pensamento novo surge quando o aluno pode errar criativamente, testar hipóteses, sair do caminho esperado. O jogo que permite isso é o que mais ensina. Por outro lado, liberdade sem propósito é dispersão. Uma colônia bacteriana que cresce sem limites esgota o meio e colapsa. Por isso, estrutura é necessária, não para punir, mas para sustentar. As regras do jogo funcionam como a parede celular, delimitam o organismo, dão forma, mas permitem trocas. Ética é garantir que essa estrutura sirva à vida, e não a sufoque. Um jogo com boas regras é aquele que protege a liberdade interna do aluno, como a membrana protege o citoplasma, seletiva, permeável, viva. E, por fim, precisamos falar do papel da reflexão pós-jogo, que é onde liberdade e estrutura se encontram novamente. É o momento em que o jogo é desativado e os alunos analisam o que viveram. Esse debriefing é o equivalente à fase de discussão de um artigo científico, é quando interpretamos os resultados e aprendemos com eles. Ignorar esse momento é como coletar dados e nunca analisá-los. Sem reflexão, o jogo é puro estímulo, com reflexão, é formação. O professor deve conduzir esse processo com perguntas éticas: o que aprendemos sobre nós mesmos? Como nossas escolhas afetaram o grupo? Que valores apareceram aqui? Em síntese, o limiar entre liberdade e estrutura é o espaço mais fértil e mais perigoso da pedagogia por jogos. É nele que se decide se o jogo será uma ferramenta de libertação ou de condicionamento. A ética é o elemento regulador desse equilíbrio. Ela garante que a liberdade dentro do jogo não se transforme em licenciosidade, e que a estrutura não vire controle opressivo. Assim como a vida se mantém pela tensão entre ordem e caos, o aprendizado se mantém pela tensão entre disciplina e descoberta. No fim das contas, o jogo educacional é uma metáfora perfeita da própria educação científica, um campo de experimentação rigorosa, mas apaixonante. E o papel do professor é o de um ecólogo cuidadoso, alguém que não elimina a imprevisibilidade, mas a acolhe como parte da beleza do sistema. Quando o jogo encontra esse ponto de equilíbrio, o aprendizado se torna verdadeiramente vivo. Quando falamos em dilemas éticos em jogos educacionais, estamos entrando num território que, assim como os ecossistemas biológicos, é cheio de interações, forças de seleção e equilíbrios frágeis. Os jogos são ferramentas de ensino poderosas, mas cada escolha de design, o tipo de desafio, a forma de recompensa, a estética, a narrativa, atua como uma pressão seletiva sobre o comportamento dos alunos. O dilema ético nasce exatamente aí, entre o potencial formativo e o risco de distorção. Assim como em biologia,
uma mutação pode ser adaptativa ou deletéria dependendo do ambiente. No design educacional, uma mecânica pode ser inspiradora ou manipuladora dependendo de como é usada. O primeiro grande dilema que o slide apresenta é o da gamificação e da instrumentalização. A gamificação se tornou uma palavra mágica na educação contemporânea, mas também uma armadilha. Ela promete engajamento, foco, superação, mas quando aplicada sem reflexão, transforma a aprendizagem em uma corrida de ratos. É como se convertêssemos a curiosidade, que deveria ser uma pulsão natural do aprendizado, em uma dependência química por recompensas. Do ponto de vista neurobiológico, sabemos que o sistema dopaminérgico se adapta rapidamente. Quando o cérebro associa o ato de aprender apenas ao prazer externo da recompensa, ele reduz a liberação de dopamina em situações sem prêmio. Ou seja, criamos alunos que precisam de medalhas, selos ou pontos para continuar aprendendo. A pergunta ética, então, é: o jogo é um meio para aprender ou um fim em si mesmo? Essa questão é central porque separa o aprendizado autônomo do aprendizado condicionado. Pensem num exemplo biológico: se um animal só aprende a se alimentar quando recebe um estímulo artificial, ele perde a capacidade de buscar alimento de forma independente. Na educação, isso se traduz em alunos que sabem jogar o jogo da escola, mas não o jogo da vida. São bons em acertar questões, mas incapazes de formular perguntas. São hábeis em colecionar pontuações, mas frágeis em lidar com frustração, ambiguidade e incerteza, elementos essenciais da prática científica. Como professores, especialmente no contexto do Profibio, precisamos nos perguntar o que exatamente estamos cultivando com nossos jogos. Estamos treinando respostas ou formando mentes críticas? Estamos estimulando curiosidade genuína ou apenas mantendo atenção por meios artificiais? A diferença é sutil, mas profunda. É como a diferença entre uma planta que cresce sob luz solar e outra que cresce sob lâmpada fluorescente. Ambas crescem, mas uma desenvolve fototropismo, outra apenas se adapta mecanicamente à fonte de luz. O segundo dilema ético que o slide traz é o da representação e da justiça simbólica. Todo jogo é uma narrativa, e toda narrativa inclui e exclui. Em biologia, aprendemos que diversidade é condição de resiliência. Ecossistemas diversos resistem melhor a perturbações. Da mesma forma, ambientes simbólicos diversos, narrativas que representam diferentes gêneros, etnias, corpos e culturas, produzem alunos mais empáticos e sociedades mais justas. O problema é que muitos jogos, inclusive os educacionais, são construídos dentro de visões de mundo estreitas. O herói quase sempre é masculino, branco, ocidental, fisicamente capaz. O vilão é o outro, o estrangeiro, o diferente, o estranho. Mesmo quando o conteúdo é científico, essas estruturas narrativas se reproduzem de modo inconsciente. Em uma aula de biologia, um jogo sobre evolução pode ser usado para discutir diversidade genética e seleção natural. Mas se o design reforçar a ideia de que existem espécies superiores e espécies inferiores, estamos ensinando uma versão distorcida e moralmente perigosa da teoria evolutiva. A ética do design passa por esse filtro: como representar a diferença sem hierarquizá-la. Em vez de uma corrida onde vence o mais adaptado, por que não um jogo de equilíbrio ecológico, onde a diversidade é o valor central? Isso muda completamente a mensagem formativa. Há outro nível de representação, o das profissões e dos papéis sociais. Jogos educacionais sobre ciência ainda retratam o cientista como uma figura solitária, geralmente homem e de jaleco branco. Isso transmite uma visão ultrapassada e excludente da prática científica. Se queremos inspirar meninas, pessoas negras, indígenas e outras identidades a verem-se como cientistas, precisamos reconstruir essas imagens. A ética, aqui, é também política e pedagógica. Projetar jogos inclusivos é uma forma de fazer justiça cognitiva. Outro dilema importante é o da instrumentalização da própria tecnologia. Há um ponto em que o jogo deixa de servir à aprendizagem e passa a servir ao controle de comportamento. Plataformas de gamificação corporativa e educacional muitas vezes se valem de mecanismos de vigilância, medem cada clique, cada segundo de atenção, cada erro. A promessa é de personalização, mas o risco é de invasão. Na biologia, isso seria como monitorar o metabolismo de um animal a ponto de interferir em seus ritmos naturais. Quando o jogo mede demais, ele sufoca a espontaneidade. Ética é preservar o espaço de respiração dentro da aprendizagem. Os dilemas éticos se estendem também à forma como avaliamos o sucesso. Em jogos, o sucesso é muitas vezes medido por pontuação ou performance.
Em educação, isso se traduz em métricas de aprovação e rendimento. Mas o aprendizado ético e científico raramente se resume a resultados mensuráveis. A reflexão, a empatia, a colaboração, elementos fundamentais para formar cidadãos e professores, são invisíveis a essas métricas. Precisamos de jogos que valorizem o processo, não apenas o produto. É como em ecologia, o equilíbrio de um ecossistema não se mede pela quantidade de indivíduos, mas pela qualidade das interações. Para tornar isso mais concreto, vejamos um exemplo que muitos professores já vivenciaram. Imagine um jogo sobre sustentabilidade, em que alunos gerenciam recursos naturais de uma comunidade. O jogo premia quem acumula mais riqueza. Ao fim, um grupo vence devastando a floresta, enquanto outro perde por preservar. Se o professor não intervém com reflexão, o aprendizado que fica é perverso, conservar é perder. Mas se o jogo é seguido por uma discussão sobre consequências a longo prazo, externalidades e ética ambiental, a lição muda completamente. O mesmo jogo, em contextos diferentes, pode formar valores opostos. O fator decisivo é a mediação ética do professor. A ética, portanto, não está apenas no design, mas na forma como o jogo é usado. Um bom professor pode tornar ético um jogo problemático ao contextualizar e debater. Um uso descuidado pode perverter até um jogo bem intencionado. Isso mostra que ética não é um atributo fixo do objeto, mas uma relação viva entre pessoas, práticas e significados. Em termos biológicos, é uma propriedade emergente do sistema. Há ainda o dilema entre motivação extrínseca e intrínseca, que atravessa todo o debate sobre gamificação. Em biologia, organismos que dependem exclusivamente de estímulos externos para agir tendem a ser menos resilientes. Pensem em animais domesticados em excesso, eles perdem habilidades de sobrevivência em ambientes selvagens. O mesmo acontece com alunos excessivamente gamificados. Quando saem do ambiente controlado de recompensas, perdem o interesse e a capacidade de autogestão. A ética aqui é cultivar autonomia motivacional, criar jogos que despertem curiosidade interna, não dependência externa. Em resumo, os dilemas éticos fundamentais dos jogos educacionais se parecem com os dilemas da própria vida. Toda inovação traz risco e oportunidade. A tecnologia pode ampliar horizontes ou estreitar visões. O lúdico pode humanizar a educação ou reduzi-la à competição. O papel do educador é agir como um regulador ecológico, mantendo a diversidade, o equilíbrio e a sustentabilidade moral do ambiente de aprendizagem. Nosso desafio é não cair no determinismo tecnológico, acreditando que jogos por si só melhoram o ensino. Eles não melhoram nada sozinhos, é a ética do uso que os torna transformadores. Em outras palavras, não há jogo educativo ético sem professor ético. O jogo pode ser o meio, mas é o olhar humano que o torna instrumento de liberdade. Acerca da autonomia e privacidade digital, vamos começar este tema imaginando uma analogia biológica simples, mas poderosa. O corpo humano mantém suas funções vitais graças a um equilíbrio fino entre autonomia celular e coordenação sistêmica. Cada célula tem relativa independência metabólica, mas também obedece a sinais hormonais e nervosos que garantem o funcionamento do organismo como um todo. Quando essa comunicação é rompida, quando uma célula age de forma egoísta, multiplicando-se sem controle, temos o câncer. A autonomia, portanto, é fundamental, mas sem responsabilidade e comunicação, ela pode se transformar em risco. Na educação digital, a relação entre autonomia e controle, entre liberdade e vigilância, é semelhante a essa fisiologia do corpo. O aluno precisa de liberdade para agir, errar, experimentar. Mas o sistema educativo, movido por algoritmos e métricas, tende a vigiar, medir e intervir. Se o controle é excessivo, a aprendizagem adoece, como um tecido sufocado por falta de oxigênio. Os jogos educacionais digitais, ao mesmo tempo em que abrem espaço para a autonomia criativa, também são máquinas de coleta de dados. Cada clique, cada decisão, cada tempo de resposta é registrado. Isso cria um campo ético novo, o campo da privacidade digital do estudante. Em biologia, quando coletamos amostras biológicas, sangue, DNA, comportamento animal, somos obrigados a seguir protocolos de ética e consentimento. Mas no campo educacional digital, muitas vezes, essa coleta é feita automaticamente, sem que o estudante sequer perceba. Um simples jogo de aprendizagem pode armazenar padrões de decisão, emoções inferidas por tempo de resposta, níveis de atenção e até rotinas de comportamento. Esses dados são, em essência, uma extensão da identidade do estudante.
Portanto, o princípio ético fundamental é o mesmo da pesquisa biológica: nenhum dado deve ser coletado ou utilizado sem consentimento informado. O problema é que, no cotidiano das plataformas educacionais, o consentimento se torna um formalismo, o aluno clica em aceita os termos sem saber o que está aceitando. A ética da privacidade, porém, exige compreensão real. É como explicar a um paciente o procedimento antes de coletar uma amostra biológica: ele precisa entender riscos, benefícios e finalidades. Do mesmo modo, nossos alunos devem compreender o que é monitorado, por quê, e com quais implicações. Transparência é a primeira regra da ética digital. Mas há outro aspecto ainda mais sutil: o direito ao erro. Em um jogo educativo, o erro é uma oportunidade de aprendizado, não uma falha moral. Contudo, quando cada erro é registrado, mensurado e comparado, ele se transforma em um rastro permanente. Imagine se cada tentativa mal-sucedida de um cientista ficasse exposta em relatórios públicos: isso criaria medo e bloqueio, não avanço científico. A privacidade é o solo fértil onde cresce a coragem de errar. Sem privacidade, a autonomia desaparece. O aluno começa a agir não para aprender, mas para evitar punição ou exposição. E isso é profundamente antiético, porque destrói o sentido formativo do jogo e da aprendizagem. Podemos pensar na privacidade como a membrana celular da autonomia. Ela permite trocas seletivas entre o interior e o exterior, regula o que entra e o que sai. Quando a membrana é permeável demais, a célula perde substâncias vitais e morre; quando é impermeável, sufoca. Do mesmo modo, o ambiente educacional precisa de fronteiras permeáveis, coletar dados que ajudem a ensinar melhor, mas proteger a individualidade do estudante. Essa é a função ética do educador e da instituição: garantir que a membrana da privacidade não se rompa sob pressão de interesses tecnológicos ou corporativos. Existe também o dilema do consentimento dinâmico. Na ciência, o consentimento pode ser revogado, o sujeito pode retirar seu material biológico a qualquer momento. Mas em plataformas digitais, uma vez que os dados são coletados, sua exclusão é difícil, às vezes impossível. Essa assimetria de poder é preocupante. Um aluno entrega informações, mas não tem controle sobre seu destino. Por isso, devemos lutar por uma ética educacional que garanta o direito de ser esquecido digitalmente, o direito de apagar rastros de um passado formativo que não o representa mais. O estudante deve poder recomeçar, crescer, transformar-se. Isso é, em essência, o que a biologia nos ensina: evolução é mudança, e mudança requer esquecimento de traços antigos. Outro eixo desse slide é a evitação da vigilância. A vigilância permanente, mesmo quando disfarçada de avaliação, é um antídoto contra a curiosidade. Alunos monitorados demais se tornam sujeitos defensivos, não exploradores. É o mesmo princípio do comportamento animal em ambientes controlados: quanto mais o animal se sente observado, menos espontaneamente ele se comporta. Se queremos aprender sobre comportamentos naturais, precisamos observar sem interferir. O mesmo vale para a aprendizagem humana. O professor que transforma o jogo em uma ferramenta de controle perde a dimensão lúdica e a confiança do aluno. A autonomia, por sua vez, é o antídoto dessa vigilância. Autonomia não significa abandono, significa autogoverno consciente. Em biologia, organismos autônomos são aqueles capazes de regular seu metabolismo diante de mudanças ambientais. O aluno autônomo regula seu aprendizado, decide quando explorar, quando pausar, quando revisar. Um jogo ético deve fomentar essa autorregulação. Por exemplo, permitir que o aluno escolha caminhos diferentes, redefina estratégias e veja consequências de suas ações, sem que o sistema intervenha a cada passo. Autonomia requer confiança. E confiança é a moeda mais valiosa da ética educacional. Há também uma relação estreita entre autonomia e criatividade. Sistemas biológicos complexos, como o cérebro, só geram inovação porque são autônomos na organização interna. O jogo educativo precisa ser projetado com o mesmo princípio: dar espaço para improviso, descoberta, erro produtivo. Mas quando o jogo é programado para guiar cada decisão, ele mata a criatividade, torna-se uma máquina de conformidade. A ética, aqui, é projetar jogos que ensinem a pensar, não apenas a obedecer. Existe ainda o risco da dependência digital. O excesso de monitoramento, de notificações e de feedback imediato cria o que neurocientistas chamam de loop dopaminérgico de recompensa. O aluno se torna viciado no estímulo do acerto. A autonomia é substituída pela compulsão.
Isso é comparável a uma população de bactérias exposta continuamente a antibióticos de baixa dose, ela se adapta à pressão, mas perde variabilidade. O aluno também se adapta ao controle, mas perde espontaneidade. O design ético deve quebrar esse ciclo, oferecendo pausas, momentos de reflexão e intervalos não controlados. O jogo deve ensinar também a desconectar. Como professores, temos a responsabilidade de garantir que a tecnologia não substitua o diálogo humano. A autonomia só floresce em contextos de confiança, e confiança exige presença, escuta e reciprocidade. Um jogo pode até facilitar o aprendizado, mas quem humaniza o processo é o professor. Por isso, ao usar jogos educacionais digitais, é essencial mediar a experiência com conversas, perguntas abertas e momentos de silêncio reflexivo. Sem isso, o jogo vira um instrumento de condicionamento, e não de educação. Em resumo, o dilema da autonomia e da privacidade digital é um dos mais urgentes da educação contemporânea. Assim como um organismo precisa de membranas seletivas para sobreviver, a escola precisa de limites éticos para proteger seus estudantes. Precisamos ensinar nossos alunos não só a usar jogos, mas a entender o que eles entregam em troca. Precisamos formar cidadãos capazes de escolher conscientemente o que compartilham e de defender sua intimidade digital como parte de sua dignidade humana. A ética é, afinal, o sistema imunológico da sociedade, e a privacidade é uma de suas células mais vitais. Sem ela, a liberdade perde sentido, e a educação deixa de ser um campo de emancipação para se tornar um campo de vigilância. Quando falamos de mecânicas de jogo, muita gente pensa apenas em regras, pontuações ou controles. Mas o que poucos percebem é que toda mecânica, o modo como o jogo funciona, é também uma declaração moral. Cada dinâmica de vitória ou derrota, cada sistema de recompensa ou punição, ensina, implicitamente, uma visão de mundo. E, portanto, desenhar uma mecânica de jogo é, inevitavelmente, um ato ético. Em biologia, estamos acostumados a pensar em sistemas que produzem comportamentos coletivos, enxames de abelhas, colônias de bactérias, bandos de aves. Cada indivíduo segue regras simples, mas, em conjunto, emergem padrões complexos. Essas regras de interação são as mecânicas da vida. A seleção natural age sobre elas, modifica-as, reforça ou elimina conforme as consequências. Nos jogos, algo parecido acontece, as mecânicas determinam como os jogadores se relacionam e quais estratégias são vantajosas. Assim, uma mecânica de pontuação individual tende a gerar competição, uma mecânica de pontuação compartilhada favorece cooperação. Isso significa que o jogo, ao definir suas mecânicas, seleciona comportamentos. Ele cria um ambiente de seleção moral. É quase como um ecossistema ético, onde certas atitudes são favorecidas e outras, punidas. O que é recompensado tende a se repetir, é o mesmo princípio da aprendizagem operante também da evolução biológica. Por isso, o primeiro passo ético no design de jogos educacionais é refletir: o que estamos recompensando? Rapidez? Precisão? Cooperação? Criatividade? O tipo de virtude que o jogo valoriza é o tipo de ser humano que ele ajuda a formar. Tomemos como exemplo um jogo educacional sobre microbiologia. Se ele premia apenas quem responde mais rápido às perguntas, está ensinando que rapidez é sinônimo de inteligência, e não é. Se, por outro lado, recompensa quem justifica o raciocínio ou ajuda colegas a entender, o jogo ensina outra coisa, que o saber é mais do que resultado, é processo e partilha. Da mesma forma, pensem num jogo sobre ecologia em que o objetivo é dominar o ambiente ou explorar recursos naturais para maximizar pontos. Sem perceber, essa mecânica está transmitindo uma ética antropocêntrica, de controle e exploração. Mas se a vitória depende de manter o equilíbrio entre consumo e regeneração, o jogo passa a ensinar uma ética ecológica, de interdependência. A mecânica, portanto, é o código genético do valor. Outro aspecto ético é o modo como o jogo lida com o erro. Em alguns, errar é perder tudo, em outros, é uma oportunidade de aprendizado. A diferença é profunda. Em termos neurobiológicos, a punição severa inibe o sistema de recompensa e gera medo, o erro tratado como parte do processo estimula plasticidade e curiosidade. É o mesmo que acontece em laboratórios biológicos, um experimento mal-sucedido pode valer mais do que um sucesso, se nos leva a novas perguntas. Por isso, o design ético deve transformar o erro em oportunidade e não em vergonha. Falemos também da competição. Competir é natural, está presente em todas as escalas da vida, da célula ao ecossistema.
Mas a biologia moderna já mostrou que a cooperação é tão fundamental quanto a competição. Os organismos multicelulares só existem porque células aprenderam a cooperar, renunciando à reprodução individual em nome da função coletiva. Quando projetamos jogos exclusivamente competitivos, estamos ensinando uma visão reducionista da evolução e da vida. Um jogo verdadeiramente biológico e ético precisa valorizar tanto a competição saudável quanto a simbiose e a solidariedade. Há também o perigo da manipulação moral. Mecânicas que induzem obediência cega a regras ou que viciam o jogador em recompensas automáticas transformam o aprendizado em condicionamento. Isso é antiético, porque substitui reflexão por reflexo. A boa mecânica educativa é aquela que deixa espaço para decisão moral. O aluno deve poder escolher caminhos, pesar consequências, lidar com dilemas. Um exemplo, um jogo de laboratório que oferece caminhos rápidos e duvidosos para alcançar resultados, e outros mais demorados, porém éticos. A escolha do jogador é um exercício de ética aplicada, e o feedback do jogo pode conduzir à reflexão: por que escolhi esse caminho? O que priorizei? Que valores estiveram em jogo? Podemos pensar nas mecânicas como o metabolismo de um organismo. Elas regulam fluxos de energia e informação. Se o metabolismo é desbalanceado, o organismo adoece. Se o jogo tem mecânicas injustas, a experiência formativa também adoece. É como em um sistema hormonal: o excesso de dopamina gera dependência, o excesso de cortisol gera estresse. O equilíbrio é a chave. Jogos que equilibram desafio e recompensa, liberdade e regra, prazer e reflexão, produzem homeostase moral, um estado saudável de engajamento e consciência. Outro ponto ético crucial é o das decisões morais incorporadas à narrativa. Jogos podem ser laboratórios de moralidade. Permitem que o aluno experimente dilemas sem risco real, como escolher entre salvar uma espécie e garantir sobrevivência de outra, ou decidir se deve priorizar rapidez ou precisão em um experimento. Esses dilemas treinam prudência, a fronesis de Aristóteles. Ao viver essas situações, o aluno exercita julgamento ético, não apenas raciocínio lógico. Isso é formação integral, é educar para agir, não só para pensar. A colaboração, por sua vez, é um valor que precisa ser cultivado conscientemente. Jogos colaborativos ensinam que o saber é um bem comum. Em biologia, vemos isso nas redes de micorrizas que conectam árvores e plantas, trocando nutrientes e sinais químicos. Essas redes subterrâneas sustentam ecossistemas inteiros. Da mesma forma, a colaboração entre alunos sustenta o ecossistema da sala de aula. Um jogo que recompensa atitudes colaborativas, como compartilhar informações, apoiar colegas ou resolver problemas coletivamente, está construindo uma rede de aprendizado viva, resiliente e ética. A reflexão crítica também é uma mecânica, mesmo que não pareça. Incorporar momentos de pausa, de análise, de metajogo, é dar espaço para o pensamento. Em biologia, chamamos de retroalimentação: o sistema observa a si mesmo para se ajustar. Jogos que têm essa característica, que convidam o jogador a pensar sobre o próprio processo, são mais éticos e mais eficazes. O professor pode potencializar isso propondo discussões após a partida: o que aprendemos? Que emoções sentimos? Que escolhas fizemos? Essa autorreflexão é o que transforma o jogo em experiência formativa. Por fim, vale lembrar que toda mecânica é também uma estética de poder. Quem define as regras define o que é possível. Se o jogo não permite questionar suas próprias regras, ensina obediência. Se permite explorar, modificar, reconstruir, ensina autonomia e pensamento crítico. Um exemplo simples: em alguns jogos, os próprios alunos podem propor novas regras ou ajustes. Isso muda tudo. Eles passam de consumidores de regras para autores delas, vivenciando a ética da corresponsabilidade. É o mesmo movimento que ocorre na ciência: passamos de obedecer teorias a testá-las, reformulá-las, criticá-las. Em resumo, as mecânicas de jogo são como as leis naturais de um pequeno universo moral. Elas não apenas organizam a experiência, mas moldam as virtudes e os vícios que emergem daquele ambiente. O professor e o designer são, portanto, os engenheiros éticos desse cosmos. Cabe a nós decidir que tipo de mundo queremos criar: um onde vencer é o único valor, ou um onde aprender, refletir e conviver são tão importantes quanto conquistar. A mecânica é o coração pulsante da ética do jogo. E, como todo coração, precisa bater num ritmo que sustente a vida, não um compasso mecânico e vazio, mas uma pulsação viva, orgânica e sensível ao que há de mais humano no ato de aprender.
Quando colocamos as palavras ética e estética na mesma frase, algo curioso acontece. Muitos pensam que estamos falando de áreas separadas, a ética como aquilo que regula o agir, e a estética como aquilo que trata do belo. Mas, na verdade, na educação e nos jogos, essas duas dimensões se entrelaçam como DNA e RNA, um codificando o outro. A estética de um jogo, em suas cores, sons, ritmo, narrativa, comunica valores éticos, e a ética que o guia dá forma à sua estética. Toda escolha visual, sonora ou narrativa é também uma escolha moral. Vamos pensar como biólogos, a forma e a função nunca estão separadas. Em anatomia, o formato de uma asa é consequência direta da necessidade de voo, a estrutura da folha deriva da fotossíntese. Assim também é com o design de jogos educacionais. A forma estética, o modo como o jogo se apresenta, emerge das intenções éticas que o orientam. Se a intenção é manipular, a estética tende a ser apelativa, hipnótica, baseada em estímulos rápidos e recompensas constantes. Se a intenção é formar, a estética busca provocar reflexão, equilíbrio, sensibilidade. A ética é, portanto, o campo invisível que molda a forma visível. A estética tem um poder enorme de sedução, e é aí que mora o risco. Um jogo pode ser lindo, divertido, envolvente, e mesmo assim antiético. A natureza está cheia de exemplos assim: plantas tóxicas com flores exuberantes, predadores com plumagens hipnotizantes, frutos coloridos que escondem veneno. A beleza, por si só, não é sinônimo de bondade. Por isso, o professor precisa ter um olhar crítico para além da aparência. Perguntar: o que essa estética comunica? Ela promove empatia, curiosidade, cooperação, ou reforça estereótipos, vaidade, competição cega? A estética também é pedagógica porque educa o olhar. Quando usamos jogos em sala, estamos formando não só conceitos, mas sensibilidades. Os alunos aprendem o que é belo, o que é desejável, o que é bom, a partir das experiências estéticas que vivenciam. Por isso, a escolha de imagens, trilhas sonoras e personagens é profundamente ética. Um jogo sobre biomas, por exemplo, que retrata a floresta amazônica apenas como um recurso a ser explorado, ensina uma visão utilitarista da natureza. Já um jogo que mostra o bioma como um organismo coletivo, onde cada ser tem papel ecológico, ensina outra estética, uma estética da interdependência. Essa interdependência é central também na formação humana. Em biologia, sabemos que a beleza de um ecossistema está justamente em sua complexidade e equilíbrio. Um recife de coral é belo porque é diverso, dinâmico, frágil e resiliente ao mesmo tempo. De forma semelhante, uma prática educativa ética e estética é aquela que valoriza a pluralidade dos alunos, suas trajetórias e ritmos. A sala de aula, como um ecossistema, floresce quando a harmonia entre o sensível e o racional, entre o rigor e o encantamento. A estética, portanto, é o meio pelo qual a ética se torna sensível. É o rosto visível da moralidade. Em jogos educacionais, isso significa que as sensações, no prazer de jogar, o som de uma conquista, o ritmo do desafio, precisam ser coerentes com a mensagem ética do conteúdo. Se o jogo trata de sustentabilidade, mas estimula consumo incessante de recursos dentro da mecânica, há incoerência estética e ética. A forma atrai o conteúdo. Esse tipo de contradição é mais comum do que parece. Por exemplo, muitos jogos sobre cooperação têm trilhas sonoras de guerra. Muitos jogos sobre inclusão usam personagens estereotipados. Essas dissonâncias estéticas enfraquecem o valor educativo. É como ensinar ecologia com um livro impresso em papel de floresta recém-desmatada, o meio contradiz a mensagem. Há também uma relação muito bonita entre estética e neurobiologia da aprendizagem. O prazer estético ativa redes cerebrais associadas à atenção, à memória e à empatia. Quando algo é belo ou harmonioso, o cérebro libera dopamina e ocitocina, aumentando a plasticidade sináptica e a disposição para aprender. Ou seja, a beleza, quando alinhada à ética, potencializa o aprendizado. É por isso que um bom jogo educacional precisa ser bonito, mas não no sentido comercial do termo, e sim no sentido grego de kalos, o belo que é bom, o belo que faz bem. No campo da formação docente, essa discussão ganha ainda mais peso. Um professor que compreende a estética como dimensão ética passa a cuidar da forma de suas aulas como quem cultiva um jardim. Ele escolhe imagens, palavras e experiências com intenção formativa. Entende que o encantamento é tão essencial quanto o conteúdo. E, mais do que isso, percebe que o modo como se apresenta, fala e se relaciona com os alunos também é uma forma estética, e, portanto, ética.
O corpo do professor comunica valores tanto quanto o corpo de um jogo comunica suas intenções. Se pensarmos em jogos como metáforas da formação humana, podemos dizer que o processo educativo é um jogo de construção estética da ética. A criança aprende valores jogando com o mundo, experimentando limites, errando, reconstruindo. O jovem aprende moral observando os modelos estéticos de conduta, os gestos, as expressões, as narrativas que o cercam. E o adulto educador precisa aprender a habitar essa estética da responsabilidade, a de que o belo e o bom se reforçam mutuamente. Em termos práticos, isso significa desenhar jogos que não apenas ensinem conteúdos, mas cultivem sensibilidades. Por exemplo, um jogo sobre biodiversidade pode convidar o jogador a observar padrões de simetria, cores e sons dos ecossistemas, despertando um olhar contemplativo. Esse olhar é formativo porque desenvolve respeito e empatia pela vida. Ou ainda, um jogo sobre ética científica pode usar uma estética limpa, transparente, evitando linguagens de poder ou dominação, e favorecendo a estética do diálogo e da clareza. Cada detalhe visual e sonoro educa. Outra dimensão é a estética das emoções. Jogos que tratam de dilemas morais precisam criar espaço para o sentir. Não se trata apenas de provocar empatia, mas de permitir desconforto. O desconforto é pedagógico. É um momento em que o aluno percebe uma dissonância entre o que pensa e o que sente. Em biologia, esse processo é como uma resposta imunológica: o corpo reconhece algo estranho e reage, produzindo anticorpos de reflexão. O aprendizado ético nasce desse desconforto estético. É no choque entre o prazer de jogar e a responsabilidade do tema que surgem as perguntas mais profundas: até onde posso ir? O que é justo? O que é humano? A formação, portanto, é inseparável dessas duas dimensões. Formar é dar forma, e toda forma é estética e ética ao mesmo tempo. Quando o professor cria jogos, narrativas ou atividades que despertam o olhar, o tato, o ouvido e o pensamento, ele está educando integralmente. A ética, aqui, não é ensinada como conteúdo, mas vivida como experiência sensível. O jogo, quando bem desenhado, se torna um espaço de estética moral, uma arena em que o belo e o bom se encontram. Para concluir, podemos pensar que ética e estética, na educação e nos jogos, são como as duas hélices de uma mesma molécula. Uma dá sentido à outra. A ética sem estética se torna seca, normativa, sem vida; a estética sem ética se torna vaidosa, superficial, manipuladora. O papel do educador e do designer é fazer com que essas hélices girem juntas, sustentando o DNA da formação humana. Assim, o jogo ético e estético não apenas ensina conteúdos, ele forma pessoas sensíveis, críticas e responsáveis. E é esse tipo de formação que a biologia contemporânea também nos ensina a valorizar, aquela que reconhece a beleza da vida como base da moral, e a moral como cuidado ativo com a beleza do mundo. Quando pensamos no professor como mediador ético, precisamos ir além da imagem tradicional do docente como transmissor de conhecimento. O mediador ético é aquele que compreende o ensino como uma forma de convivência moral, um processo de regulação e reflexão sobre valores. Em biologia, o mediador seria o elemento que garante a comunicação saudável entre as partes de um sistema, algo como a sinapse em um neurônio, ou o hormônio que integra órgãos distintos. Ele não é o centro, mas o elo. E sem esse elo, o organismo perde coesão. O professor é essa sinapse moral do processo educativo, ele conecta o conhecimento aos valores, o conteúdo às pessoas, a teoria à prática. Mas o que significa, na prática, ser mediador ético em um jogo educacional? Significa compreender que o jogo, por mais bem desenhado que seja, não fala sozinho. Ele precisa de interpretação, de enquadramento, de contexto. E é o professor quem oferece esse sentido. Pensemos, por exemplo, em um jogo de simulação sobre ecossistemas. Os alunos assumem o papel de diferentes espécies e precisam equilibrar a cadeia alimentar. A dinâmica pode gerar competição intensa, alianças, estratégias de sobrevivência. Se o professor simplesmente observa, o jogo pode terminar em pura disputa. Mas se ele intervém no momento certo, questionando, pedindo reflexão, propondo paralelos com ecologia real e comportamento humano, o jogo se transforma em aprendizado ético. O mesmo jogo, sem mediação, é entretenimento. Com mediação, vira formação. Em biologia, chamamos isso de retroalimentação. O sistema precisa de feedback para manter o equilíbrio. O professor fornece esse feedback ético e cognitivo. Ele observa, regula e devolve aos alunos uma leitura sobre o que está acontecendo.
Por que vocês escolheram essa estratégia? Como se sentiram quando o grupo rival perdeu? O que essa dinâmica nos ensina sobre cooperação e egoísmo? Essas perguntas são o equivalente, no campo da ética, aos mecanismos de regulação homeostática que mantêm um organismo vivo. A ausência de mediação ética é como a ausência de controle hormonal, o sistema entra em desequilíbrio, as emoções se exacerbam, o sentido se perde. Há uma dimensão de presença e sensibilidade nesse papel. O professor mediador não é um juiz, nem um fiscal das regras. Ele é mais parecido com um ecólogo observando um ecossistema, intervém apenas quando necessário, com mínimo impacto, mas máxima consciência. É o educador que sabe o momento de deixar o jogo fluir e o momento de interromper para refletir. Essa prudência é a essência da ética aristotélica, a fronesis, a sabedoria prática. O professor ético não aplica fórmulas, ele interpreta contextos. Age com sensibilidade diante do inesperado, como um cientista que observa um fenômeno emergente no laboratório. Essa função é especialmente delicada na educação em ciências. Em um curso de biologia, lidamos com temas que envolvem valores profundos: vida, morte, experimentação animal, sustentabilidade, manipulação genética. Jogos que tratam desses temas não são neutros. Eles evocam emoções, crenças, posicionamentos. O professor precisa estar preparado para acolher essas emoções e transformá-las em reflexão. Se um aluno se incomoda com a ideia de manipulação genética, por exemplo, isso não é obstáculo, é oportunidade. O papel do mediador ético é justamente transformar o desconforto em diálogo, não em imposição. O professor mediador também precisa reconhecer o poder das emoções dentro do jogo. Em biologia, sabemos que emoções não são apenas fenômenos mentais, são respostas fisiológicas complexas que modulam o aprendizado. Um aluno que se sente humilhado ou ignorado aprende menos. Um aluno que se sente acolhido e desafiado aprende mais. Assim, o professor é também um regulador emocional do ambiente, um verdadeiro sistema endócrino pedagógico. Ele precisa manter os níveis de adrenalina didática altos o bastante para gerar engajamento, mas baixos o suficiente para evitar ansiedade. Precisa dosar dopamina e oxitocina, recompensa e empatia. A ética docente é, em grande parte, uma neurofisiologia do cuidado. Outro aspecto essencial é o da justiça. Jogos, por natureza, criam hierarquias, vencedores, perdedores, líderes, seguidores. O professor ético não apaga essas diferenças, mas as problematiza. Ele ajuda os alunos a perceberem que vitória e derrota são partes do processo, não indicadores de valor pessoal. Esse tipo de mediação é essencial para evitar exclusões e desigualdades simbólicas. Em uma turma diversa, é comum que certos alunos tenham mais habilidades tecnológicas, ou mais confiança para se expor. Cabe ao mediador equilibrar o campo, garantir que todos tenham espaço de fala e que a experiência seja inclusiva. Isso é ética em ação, igualdade de oportunidades dentro da diferença. Também é papel do professor criar pontes entre o jogo e a vida real. A ética se forma quando o aluno percebe que as escolhas dentro do jogo têm analogias fora dele. Um jogo sobre evolução pode despertar discussões sobre meritocracia e desigualdade social, um jogo sobre redes tróficas pode levar a reflexões sobre dependência econômica, um jogo sobre genética pode suscitar debates sobre eugenia. O mediador ético conduz essa transposição, ele faz o que em biologia chamamos de extrapolação de escala. Assim como o biólogo observa fenômenos celulares para entender processos ecológicos, o professor ajuda o aluno a ver, no pequeno jogo, o grande mundo moral. Mas a mediação ética não acontece apenas durante o jogo. Ela começa no planejamento e continua na avaliação. Escolher o jogo certo para o contexto da turma é, em si, um ato ético. Perguntar-se: esse jogo respeita a diversidade dos meus alunos? Está alinhado aos valores que quero cultivar? Promove pensamento crítico ou apenas performance? Depois, na avaliação, o professor mediador não mede apenas acertos e erros, mas processos, atitudes e reflexões. Avaliar eticamente é reconhecer o crescimento moral e cognitivo do estudante, e não apenas seu desempenho técnico. E há, claro, a dimensão da autocrítica. Ser mediador ético também é se observar. Perguntar: que valores estou comunicando com minha postura? Como reajo quando um aluno erra? Quando um jogo sai do controle, o que isso revela sobre meu modo de ensinar? O educador ético não é infalível, ele é consciente de sua própria humanidade e vulnerabilidade. Isso o torna mais próximo dos alunos, mais aberto ao diálogo, mais verdadeiro.
Em última instância, ele ensina ética não porque fala sobre ela, mas porque a vive. Há uma imagem biológica que expressa bem essa ideia, a do micélio de um fungo. O micélio é invisível sob o solo, mas conecta plantas, transporta nutrientes, compartilha informações químicas. Sem ele, a floresta não se sustenta. O professor é esse micélio moral do sistema educativo, sua ação é discreta, mas vital. Ele não aparece tanto quanto o jogo, nem tanto quanto o aluno em destaque, mas é ele quem garante que as relações fluam de modo saudável, equilibrado e justo. Por isso, o professor como mediador ético é mais do que um condutor de atividades. Ele é um cultivador de humanidade. E essa humanidade se manifesta na forma como conduz, escuta, observa, respeita. No contexto do Profibio, isso é particularmente importante, estamos formando professores de ciências que, por sua vez, formarão futuros cidadãos. Ser mediador ético, portanto, é exercer um efeito em cadeia, uma retroalimentação positiva na rede da educação e da sociedade. Em síntese, o professor mediador ético é o ponto de convergência entre ética, estética e ciência. Ele observa o jogo como quem observa um organismo vivo, percebe sinais, identifica desequilíbrios, ajusta fluxos. Ele compreende que educar não é apenas transmitir, mas regular e cuidar. E, acima de tudo, entende que sua presença, mais do que qualquer tecnologia, é o verdadeiro agente moral da aprendizagem. Sem o mediador, o jogo é apenas movimento, com ele, torna-se reflexão, crescimento e transformação. O jogo ético como instrumento de liberdade. Começo aqui com uma imagem, imaginem uma porta que se abre para um campo. À direita, um caminho pavimentado, retilíneo, sinalizado com placas. À esquerda, um campo com trilhas abertas, pedras, coisas inesperadas. O jogo ético, quando bem pensado, deve ser essa porta que dá acesso ao campo, não uma gaiola elegante, não um corredor com caminhos obrigatórios. Ele é um dispositivo de liberdade porque cria possibilidades de experimentação, reflexão e transformação. E essa liberdade não é anárquica, é uma liberdade orientada, que ensina a viver em sociedade, que forma a capacidade de deliberar eticamente e de agir com responsabilidade. Por que falar de liberdade quando tratamos de jogos educacionais? Porque muitas vezes o uso de jogos é justificado apenas por engajamento e eficiência. Mas o valor profundo da pedagogia lúdica, se pensada eticamente, está em promover autonomia intelectual, emocional e moral. Em termos biológicos, pensem em um filhote que brinca, ao brincar ele testa limites, aprende coordenação, desenvolve empatia, a brincadeira não é mero entretenimento, é treino para a vida. Analogamente, o jogo educativo é um espaço seguro para experimentar papéis sociais, enfrentar dilemas e exercitar a capacidade de escolha consciente. Liberdade, porém, não significa ausência de regras. Num ecossistema, os organismos encontram liberdade dentro de limites ecológicos que tornam a vida possível, parâmetros de temperatura, umidade, recursos. Da mesma forma, o design de um jogo ético oferece uma moldura, regras, objetivos, desafios, que possibilitam, e ao mesmo tempo orientam, a exploração. Esse arranjo lembra a arquitetura de uma célula, membranas seletivas permitem trocas e protegem, sem membrana, não a célula. O jogo ético é essa membrana que protege a experiência de aprendizagem e cria um ambiente de experimentação com consequências controladas. Um elemento central do jogo ético como instrumento de liberdade é ensinar a deliberar. Em vez de ensinar respostas prontas, um bom jogo apresenta problemas complexos que exigem ponderação, trade-offs e previsão de consequências. Por exemplo, num jogo sobre gestão de recursos naturais, os alunos podem escolher entre exploração imediata para ganho rápido ou manejo sustentável que gera benefícios no longo prazo. Ao confrontar essas escolhas, os estudantes praticam a deliberação ética, consideram pessoas e ecossistemas, pesos e contrapesos, efeitos distribuídos no tempo. Na prática docente, o debriefing é um momento que transforma a ação em reflexão, o educador incentiva a análise das motivações, incentivos e consequências das decisões dos jogadores. Outro aspecto que reforça a liberdade é a promoção da cooperação. Liberdade não é somente a capacidade de agir sozinho, mas a capacidade de agir com os outros, de negociar e de construir consensos. Em biologia, organismos que cooperam criam nichos mais resilientes. Redes micorrízicas, colônias de formigas, sociedades cooperativas, todos são exemplos de liberdade que surge da interdependência. Jogos que premiam a colaboração, que tornam o sucesso coletivo dependente de comunicação, confiança e reciprocidade, treinam as habilidades essenciais para a convivência democrática.
Ensinam que liberdade é inseparável de responsabilidade pelo outro. É preciso também falar da dimensão política da liberdade. O jogo ético deve empoderar sujeitos para atuar criticamente no mundo. Isso significa que jogos educativos têm potencial emancipatório quando possibilitam a conscientização sobre estruturas sociais, desigualdades e escolhas públicas. Um jogo bem projetado pode simular políticas públicas, desigualdades ambientais, ou dilemas de pesquisa científica, permitindo que alunos experimentem consequências de decisões e discutam valores envolvidos. Essa experiência prática é formativa porque converte conhecimento teórico em capacidade de ação informada, exatamente o tipo de liberdade que queremos formar em futuros professores de biologia, não apenas especialistas técnicos, mas cidadãos e agentes de transformação. No entanto, há riscos. A liberdade simulada pode ser ilusória quando o jogo esconde agendas, manipula escolhas por meio de design persuasivo ou converte o estudante em consumidor de feedbacks. Na analogia biológica, é como um ambiente que parece natural, mas foi modificado com pesticidas. A aparência de liberdade esconde controle. Por isso, a ética exige transparência. Os jogadores devem saber os objetivos do jogo, como são usadas as métricas e quais são as possíveis consequências. Consentimento informado e reflexão crítica sobre o próprio design fazem parte da liberdade real. Outra forma pela qual os jogos se tornam instrumentos de liberdade é ao fornecer habilidades metacognitivas. A capacidade de planejar, monitorar e avaliar a própria ação, metacognição, é chave para a autonomia. Em cenários educativos, jogos que forçam o jogador a revisar hipóteses, a testar estratégias e ajustar planos ensinam não só conteúdo, mas como pensar. Um estudante que aprendeu a avaliar suas estratégias em um simulador de pesquisa terá mais liberdade epistemológica, será capaz de formular perguntas, projetar experimentos, identificar vieses e reconhecer limitações. É a diferença entre repetir um protocolo e inventar uma investigação. Também vale destacar a liberdade emocional. Aprender envolve riscos afetivos, exposição, falha, julgamento. O jogo ético cria um espaço seguro para essas experiências, protegendo a privacidade, incentivando o erro como etapa do processo e promovendo apoio coletivo. Em biologia, há paralelos com ambientes de aprendizagem experimentais que incentivam tentativa e erro. Um laboratório onde o erro não é estigmatizado é um lugar de verdadeira liberdade científica. Assim, jogos educativos éticos reproduzem essa cultura experimental segura. Para que o jogo seja efetivamente libertador, ele precisa ser acessível. Liberdade fictícia não é liberdade real se parte da turma não tem acesso à tecnologia, se há barreiras de idioma ou de representação cultural. A justiça digital, a inclusão e a representatividade são condições de possibilidade para a liberdade educativa. Se um jogo reproduzir estereótipos ou excluir vozes, ele priva parte dos alunos da experiência libertadora. A ética do design exige diversidade nos personagens, opções de acessibilidade e narrativas que dialoguem com contextos locais, assim como ecossistemas resilientes dependem da diversidade genética. Por fim, a liberdade que o jogo pode oferecer tem dimensão continuada, não é uma experiência pontual, mas deve integrar trajetórias formativas. O ideal é que o jogo seja parte de um ciclo de aprendizagem que inclua preparação, experiência, reflexão e aplicação. Quando o aluno pratica uma política de conservação num simulador, discute implicações, relaciona com realidade local e propõe ações reais, o jogo deixa de ser simulação e se converte em motor de emancipação. Essa transição é crucial, é o momento em que a liberdade simulada se transforma em liberdade concreta. Para encerrar este roteiro, proponho 3 exercícios práticos que podem ser realizados em aula para transformar o jogo em instrumento de liberdade. 1. Proposta de design inverso. Peçam aos alunos que identifiquem uma mecânica de um jogo que usaram e redesenhem-na para valorizar cooperação e deliberação, documentando as mudanças e as razões éticas por trás delas. 2. Debriefing estruturado. Após uma sessão, liderem uma conversa guiada com perguntas que forcem análise de trade-offs, exposição das motivações e implicações sociais, por exemplo, quem se beneficiou com a estratégia adotada? Que vozes ficaram marginalizadas? 3. Transposição de escopo. Proponham um projeto em que decisões tomadas no jogo sejam traduzidas em propostas concretas para a escola ou comunidade, uma ação que materialize a liberdade deliberada que o jogo ensinou. Em suma, o jogo ético é instrumento de liberdade quando promove autonomia reflexiva, cooperação responsável, inclusão e capacidade de agir no mundo. É a ferramenta que abre portas, não que ergue muros. Nosso papel como formadores em Profibio é garantir que essas portas conduzam a campos férteis, onde futuros professores possam cultivar não apenas conhecimentos, mas a liberdade para ensinar,
criticar e transformar. Chegamos ao final dessa trajetória, mas é importante começar lembrando: quando falamos de ética em jogos educacionais, não há linha de chegada. Há um processo contínuo, uma jornada viva, que se renova a cada prática, a cada jogo projetado, a cada interação em sala de aula. Assim como os organismos vivos estão sempre em processo de adaptação, a ética também é um sistema dinâmico, nunca estático, nunca completo. Ela se transforma com o ambiente, com as tecnologias, com as relações humanas que mediamos. O aprendizado ético, portanto, é evolutivo. Essa jornada que iniciamos aqui é parecida com o processo de desenvolvimento de um ecossistema. No começo, temos o solo cru, as ideias iniciais. Depois vêm as primeiras espécies, experiências isoladas, tentativas de aplicar jogos de forma ética. Com o tempo, surgem interações, simbioses, retroalimentações. E aos poucos, aquilo que era um ambiente árido se torna um ecossistema educacional complexo, onde professores, alunos, tecnologias e valores coexistem. A ética, nessa analogia, é como a sucessão ecológica, nunca termina, apenas muda de estágio conforme aprendemos e amadurecemos. Ao longo dos slides anteriores, exploramos liberdade, estrutura, privacidade, moral, estética, mediação. Agora, o convite é a continuidade. Ser educador, especialmente em ciências, é assumir que o conhecimento não se fecha, ele se abre em espirais. E se quisermos formar gerações capazes de pensar criticamente sobre a tecnologia e o mundo, precisamos nós mesmos continuar em movimento. Não há como ensinar ética se não estivermos dispostos a revisitar nossas próprias práticas, a reaprender com nossos erros e a reconstruir com base na reflexão. A ética em jogos educacionais é, na verdade, um espelho da própria ciência. A ciência também é um jogo, mas um jogo sério, com regras, hipóteses, experimentação e diálogo. Quando fazemos ciência, jogamos com o desconhecido, com os limites do saber, e o fazemos coletivamente. Do mesmo modo, quando desenhamos e aplicamos jogos em contextos educativos, precisamos preservar o espírito científico, curiosidade, rigor, humildade. Ser ético no ensino é ter a coragem de admitir incertezas, de abrir espaço para o inesperado, de permitir que os alunos também nos ensinem. E essa jornada ética se estende além da sala de aula. Ela se projeta nas plataformas digitais, nas comunidades virtuais de aprendizagem, nas redes profissionais e sociais que habitamos. Quando o slide menciona a plataforma virtual de ensino, ele está se referindo a esse novo espaço onde ética e inovação precisam caminhar juntas. A tecnologia, sozinha, não humaniza, ela amplia o que já somos. Se formos éticos, a tecnologia multiplica o bem. Se formos indiferentes, ela amplifica as distorções. Por isso, a continuidade da jornada é também um compromisso coletivo, fazer da comunidade acadêmica e educativa um espaço de reflexão permanente, onde ética e estética, ciência e humanidade, caminhem lado a lado. Podemos pensar essa continuidade como um processo de homeostase adaptativa. Em biologia, a homeostase não é imobilidade, é autorregulação dinâmica. O corpo ajusta seus parâmetros conforme o ambiente muda, mantendo o equilíbrio vital. O mesmo deve ocorrer na educação ética: a cada nova tecnologia, a cada novo jogo, precisamos reajustar nossos princípios, avaliar nossos limites, reequilibrar nossos propósitos. É um movimento que mantém o sistema vivo. Quando um sistema para de se adaptar, ele entra em entropia. Quando a ética para de ser discutida, ela se fossiliza. Essa jornada também tem uma dimensão pessoal. Cada professor, ao propor um jogo, está se colocando em jogo, expondo seus valores, sua visão de mundo, seu modo de lidar com o poder e o conhecimento. Essa vulnerabilidade é, na verdade, força. É nela que nasce a empatia, o vínculo, a confiança. O professor que se reconhece como parte da experiência, e não apenas como seu condutor, cria com os alunos um espaço de coautoria ética. Ninguém aprende ética ouvindo discursos prontos, aprende observando posturas, vivenciando situações, refletindo sobre as próprias escolhas. O professor é o exemplo vivo dessa aprendizagem. A ideia de jornada contínua também nos lembra que a ética não é um conteúdo que se ensina em uma aula ou disciplina isolada. Ela é transversal, perpassa todas as práticas e todas as relações. No caso dos jogos educacionais, ela se manifesta nas microdecisões de design, na forma como reagimos ao erro do aluno, na maneira como interpretamos o sucesso e o fracasso, no respeito às diferenças cognitivas e culturais. Cada gesto é uma semente ética plantada no solo do aprendizado.
E como toda semente, ela precisa de cuidado constante, luz, água, tempo e diálogo. É interessante pensar que, na história evolutiva da vida, o aprendizado ético talvez seja a forma mais sofisticada de adaptação. Animais aprendem comportamentos, humanos aprendem princípios. A ética é uma espécie de seleção natural moral, valores que fortalecem a convivência tendem a se perpetuar, valores que geram destruição tendem a ser abandonados. Quando usamos jogos para ensinar, estamos participando desse processo de seleção simbólica. Decidimos que valores queremos perpetuar nas próximas gerações. E esse é um poder enorme, que precisa ser exercido com consciência. Portanto, a jornada continua porque a ética não é um ponto de chegada, mas um modo de caminhar. Cada novo jogo que projetamos é uma hipótese de futuro. Cada interação com nossos alunos é um experimento ético. E cada reflexão que fazemos sobre nossas próprias práticas é uma mutação moral, uma pequena variação que pode gerar uma grande transformação na espécie educador. O futuro da educação ética em jogos depende dessa capacidade de variar, de evoluir e de refletir. Para encerrar essa fala, quero propor uma imagem final. Imaginem novamente o caminho que percorremos. No início, a estrada era cheia de dúvidas, aos poucos, ela se ampliou, ganhou pontes, paisagens, companheiros de jornada. Agora, diante de nós, há um horizonte aberto. Não sabemos exatamente o que vem, novas tecnologias, novas gerações, novos dilemas, mas sabemos como caminhar, com reflexão, empatia e coragem. A ética é o mapa que não mostra o destino, mas orienta o passo. É o fio condutor que impede que nos percamos enquanto inovamos. Para encerrar essa fala, quero propor uma imagem final. Imaginem novamente o caminho que percorremos. No início, a estrada era cheia de dúvidas, aos poucos, ela se ampliou, ganhou pontes, paisagens, companheiros de jornada. Agora, diante de nós, há um horizonte aberto. Não sabemos exatamente o que vem, novas tecnologias, novas gerações, novos dilemas, mas sabemos como caminhar, com reflexão, empatia e coragem. A ética é o mapa que não mostra o destino, mas orienta o passo. É o fio condutor que impede que nos percamos enquanto inovamos. E não deixe de conferir o material disponibilizado na plataforma de ensino. E neste QR Code você pode acompanhar as redes sociais do Projeto Professor 2.0. Um abraço a todos e até a próxima aula.